Graça e paz de Cristo Jesus sobre sua vida, sobre sua casa. Hoje nós queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, cujo título é Aprendendo a Estar Contente. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versos 10 a 12, que dizem: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Nós temos também, como base para esta palavra, o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Depressão Espiritual, um dos seus capítulos, onde ele trata desse tema, aprendendo a estar contente. O apóstolo Paulo, que escreveu estas palavras, foi o instrumento usado por Deus para plantar a igreja na cidade de Filipos. Essa igreja enviou Epafrodito, um servo de Deus, ao encontro de Paulo numa prisão em Roma, levando ofertas desta igreja para ser entregue ao apóstolo. O apóstolo, em contrapartida, escreve a carta aos Filipenses e Epafrodito leva para ler perante a igreja. Paulo está aqui expressando a sua gratidão para com os irmãos pelas suas ofertas, mas faz isso de uma maneira muito cuidadosa, porque ao tempo em que ele quer agradecer, ele jamais quer dar a entender que ele depende dos irmãos e não confia em Deus no que tange a sua manutenção, ao seu sustento, à provisão. Então ele quer ao mesmo tempo expressar gratidão, mas manifestar que acima de tudo ele confia na provisão divina. E o apóstolo Paulo vai, nestes versos, manifestar que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Esta palavra contente tem um significado diferente do que costumeiramente damos a ela. Significa ser suficiente em si mesmo. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a ser autossuficiente, a ser suficiente em si mesmo, a ponto de não depender das circunstâncias, de condições e de acontecimentos para estar contente ou não, satisfeito ou não. Portanto, esta palavra do apóstolo Paulo, ela é preciosa no sentido de nos ajudar a lidar com as circunstâncias difíceis, tanto as que nós estamos atravessando atualmente, quanto as que viermos a enfrentar. Nós nunca vivemos um tempo onde nós dependemos tanto de coisas para viver. E isso implica numa dificuldade de aprender a estar contente em toda e qualquer situação, porque nós estamos dependendo muito de coisas. No entanto, o Senhor quer nos ensinar se podemos, diante de uma circunstância difícil, fazer alguma coisa para mudá-la, façamos, não sejamos acomodados. Se não podemos fazer algo para mudar o que nós estamos enfrentando, não permitamos que as circunstâncias nos dominem. Esse é um tópico muito importante. Aprender a não permitir que acontecimentos, que condições econômicas, que circunstâncias dominem a nossa vida. Portanto, Paulo ele entende que
aconteça o que acontecesse com ele, Deus estava controlando todas as coisas. Deus era o seu Pai, o Pai bondoso, e ele teria um propósito em todo e qualquer acontecimento. Paulo compreendia que qualquer tristeza, dor ou sofrimento atual não duraria para sempre. Nada roubaria dele a possibilidade de um dia estar para sempre com Cristo, se regozijando e alegrando em Cristo Jesus. E Paulo aprendeu isso através da sua experiência com Deus. Paulo não está falando de teoria. Por exemplo, quando a caminho da cidade de Filipos, Paulo e Silas foram presos, à meia-noite, a palavra nos diz em Atos, que eles cantavam e oravam a Deus, experienciando esse estar contente, ser suficiente em si mesmo. Paulo desenvolveu uma comunhão tão profunda e tão íntima com o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus era suficiente para Paulo. E ele não dependia de circunstâncias, de coisas, de acontecimentos para estar contente. Então ele estava contente quando ele tinha muito. Ele não permitia que a riqueza, por exemplo, trouxesse soberba ao seu coração. E ele aprendeu a estar contente quando ele não tinha nada, quando ele passava fome. Em todas essas circunstâncias, Cristo lhe era suficiente. Que Deus nos abençoe, nos instrua, nos conduza nesse caminho de aprender, porque muito provavelmente nós não saibamos isto ainda. Mas assim como Paulo, que um dia não sabia e aprendeu, nós também, guiados por Deus, possamos aprender a não depender de coisas, de circunstâncias e de acontecimentos, a não permitir que isto nos domine, mas encontrar em Jesus Cristo o nosso prazer, nossa alegria, nossa satisfação. Deus te abençoe. Um abraço.